mágico David Copperfield deve estar passando o pior momento da sua vida, porque ele está debaixo ali, e não é mágica, ele está mesmo debaixo de uma cortina de fogo, está sob risco de prisão por causa de acusações de má conduta sexual. A gente vai estar falando sobre isso aqui, porque, olha, até eu fiquei assim, má conduta sexual? O que é esse negócio de má conduta sexual? Eu pensei que era uma coisinha assim, né? E quando eu fui ver o que realmente é, a situação dele é terrível, é difícil, mas chega a ser assim, parece uma piada, na verdade, mas não é uma piada também, não é ilusão, não é magia. Olha, a gente vai falar sobre isso aqui. Curte agora, se inscreva, ative o sininho, faça essas ações para que você possa ajudar com que essa mensagem seja impulsionada e os homens abram os olhos para coisas pequenas, porque existem situações que parecem assim inacreditáveis, porque muitas delas a profissão da pessoa leva a uma condição, difícil. E aí, como sair disso depois, diante da realidade, o quadro desigual que a gente tem no mundo, nessa fala, tanto que é assim que o diabo faz, né? Ele fala de igualdade, mas aí ele promove a discórdia, a desigualdade, toda sorte de problemas. Olha, o mágico David Copperfield é um dos mágicos mais conhecidos no mundo. Ele já mostrou como se faz várias mágicas assim extraordinárias, de encher, mesmo os olhos das pessoas. Ainda continua ativo, trabalhando, mas está assim passando por um tormento terrível. Por quê? Porque, olha, por que eu falei que parece uma piada? Porque são acusações de pessoas por causa do movimento Me Too. Então, a partir de 2014, essas pessoas se levantaram aí e decidiram falar que em 1980, 1988, 1994, sabe? 1980, dizendo que sofreram situações difíceis com esse mágico, com o mágico David Copperfield, e foram 16 mulheres. E essas mulheres, elas entraram, porque aí eles colocam toda, e vão inventando coisas, né? A agressão psicológica, mas a agressão psicológica também o homem sofre. Esquece que o que vale para José vale para Mané também, não é? E aí elas vêm trazendo essa atitude aí, jogando para cima dele de má conduta sexual. E eu não quero aqui passar pano, porque aí muitas mulheres pensam, já está passando pano para o que a pessoa fez. Não, a gente não está passando pano, a gente não quer passar pano, mas a gente não quer deixar de ver a realidade, a inversão da realidade. Se ele fez, ele merece realmente pagar. Mas se ele não fez, e com esse percentual que a gente já sabe, que não é só aqui no Brasil, de mais de 80% das denúncias serem falsas, e além disso a gente tem aí mais 17% que vai ter diversos problemas, dependendo do país, de pessoas que vão pesquisar, de que vão investigar, de que vai atrás, problemas até dentro da própria estrutura da polícia, que não possui material para investigação ou não tem investigadores, e a gente chega num percentual de resolução de 3%. Pensa, então 3% é que se consolida. Então a gente não está passando pano aqui, e quando a pessoa erra, ele tem de ser responsabilizado. Só que se a mulher está errando também, ela também tem de ser responsabilizada, porque é aquela mesma condição. Se pode acertar o Mané, pode acertar também o Zé, ou vice-versa, e a gente tem de entender essas coisas aí. Então, a gente precisa olhar e não ver isso daí como uma brincadeira, como uma palhaçada, mas porque é muito difícil. Olha a profissão do David Copperfield, ele é um mágico, ele depende de assistentes,
Nas mágicas, ele dependia de chegar perto, de ter contatos mais próximos. E o que é que eles colocam como má conduta sexual? Olha, pode ser o olhar, pode ser o comentário, falar alguma coisa, pode ser fazer uma piadinha, né? Um negocinho, né? O riso, dependendo da risadinha, o jeito que ele olhar e der uma risadinha. Aí vem as aproximações, o toque, tudo isso, apalpamentos, né? Porque o toque pode ser considerado um apalpamento. Na profissão dele, o contato e a proximidade é a base ali para ele poder fazer a mágica dele. Mas isso pode ser considerado abusivo e induzir pessoas a pensarem coisas, dependendo do que você chegar ou se aproximar ou fizer alguma coisa, eu posso pensar qualquer coisa, depende da minha mente. Então fica complicado para a pessoa, porque ele está trabalhando ali, tem um público, várias pessoas junto, e as acusações, olha, pasmem, são referentes a momentos em que ele está fazendo apresentações. Não é coisa de bastidor, por trás das cortinas, não. Por isso que ele está mesmo numa cortina de fogo, porque colocaram como que quando ele estava ali, porque fora dali ele teve um namorado, ele teve uma namorada, ele namorou uma moça, que ele conheceu essa moça, ela era de menor, ele gostou dela e ele não ficou com ela até que ela completasse maioridade, e essa moça é uma das 16 que estão acusando ele, dizendo que justamente ele fez isso de propósito. Ele seduziu ela quando ela era mais nova e esperou ela ficar mais velha para poder ter um relacionamento com ela. E isso foi pensado, e isso foi muito mal. Então ele não pode ter o relacionamento com ela porque ela era de menor, mas ele não pode também ter o relacionamento depois que ela ficou de maior, porque aí foi tudo pensado, planejado. Então, poxa, e ela teve um relacionamento com ele, esteve com ele, ele não fez nada ruim com ela, apenas foi um namorado na vida dela. Veja a distorção, a loucura das coisas. Então, essa proximidade, elas dizem aí que, assim, como que você vai dizer que é sem consentimento? Porque tem que ter um consentimento explícito aí, a pessoa aceitou ir trabalhar com ele. Como que você pode dizer? Porque aí eles começam falando que essa má conduta sexual é o olhar. Olha, presta atenção, homens, cuidem com isso. Fujam, porque esse cara estava trabalhando. Presta atenção, você no seu trabalho, tenha cuidado, presta atenção. Não é porque você está trabalhando, não é porque tem uma plateia em volta que você está salvo, não. Você presta atenção, porque aí a partir disso, eles falam que a partir do sorrisinho, da piadinha, do olhar, aí vem o assédio, vem a agressão, vem a coerção, aí vem a exibição indecente, vem aí também aquelas questões do voyeurismo, né? Aí jogam também para a questão do estupro, e tem uma das pessoas aí envolvidas que dizem que beberam juntos, usaram algumas substâncias juntos e depois aconteceram umas coisas, e nessa condição essa pessoa não tinha condições de dar consentimento ou não. Mas quando essa pessoa decidiu ir beber, fazer uso de bebida alcoólica, usar, né, se entorpecer com outras coisas, ela já estava dando consentimento para tudo que vinha acontecer depois. A gente tem de ter a ideia dessas coisas. Ela escolheu entrar nessa condição de risco, se colocou numa condição de risco, se é que aconteceu, porque a pessoa disse que não tem noção exata do que aconteceu, até que nível aconteceu, mas sabe que aconteceu alguma coisa e estava ali junto, e ele estava junto nesse momento. Só que ele diz
que ele não se envolveu, que ele não teve envolvimento com essa pessoa. E outra coisa, é um fato de 1988 ou 1994, não estou lembrado, e não tem mais como provar. Não dá para provar se ela está certa ou se ele está certo. Você quer ter consentimento e dar consentimento, esteja sóbrio, tenha sobriedade na sua vida, não entra para esses caminhos. E essas moças que dizem que foram tocadas inapropriadamente, né, elas chegaram a dizer isso, que a má conduta, e por elas estão processando ele, porque ele tocou inapropriadamente durante os espetáculos. Todas elas eram modelos. Todas eram modelos. Todas quiseram trabalhar com ele para o quê? Para dar um up de visibilidade para si, para assim conseguirem desenvolver as suas carreiras. Elas lutaram, não é? Fizeram ali testes para entrar e trabalhar com ele para darem visibilidade às suas carreiras. Elas estavam usando ele como um degrau para conseguir alcançar alguma coisa a mais, algo a mais, que era, não é, a solidificação a consolidação, não é, consolidação da sua própria carreira. Olha, o que você acha disso? Você acha que ele vai ser condenado? Você acha que ele vai ser preso depois de tanto tempo? Você acha que essas denúncias têm chance de, porque destruir, não é, colocar ele para ser execrado publicamente, ao vexame público, isso elas estão fazendo, né, expondo a vida dele. Agora, você acha que tem chance dele ser processado e ser preso por causa dessas denúncias? Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer o material riquíssimo e poderoso que a gente tem preparado para vocês. Olha, a gente tem Criados para Governar, o Método de Cristo, está vindo semelhante a ele, que já está aí na portinha, né, de chegar, Mentalidade de Leão, que vai sair aí até o mês de setembro, que depois tem um período de aprovação, livros que vão levar, olha, você realmente para vencer, sempre ligado ao lado espiritual, para que você entre nessa dimensão de não ter chance de ser derrotado. Fora o material poderoso que a gente tem no Seja Membro e um curso, Homens com Cicatrizes, um curso magnífico que vai mudar completamente a sua vida, porque vai te ajudar a trazer Deus para dentro, para dominar todas as suas capacidades e potencializar a sua força. Que Deus derrame a sua graça e o seu amor sobre a sua vida e te abençoe.